Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal Charles Araújo. Estamos aqui novamente no terreno da igreja para falar do que o Evangelho fez por nós. O Evangelho, o poder do Evangelho que fez tanta coisa boa em nossas vidas, poderá fazer também na sua vida. Eu estou aqui com o pastor Jaime, meu sogro, a dona Judite, a minha sogra, e estamos aqui, o nosso propósito aqui, pastor Jaime, é falar do que o Evangelho fez por nós, fazer entender que independente qual seja o problema que a pessoa esteja enfrentando, o mesmo Evangelho pode fazer por eles. É mesmo. Porque eu tenho procurado mostrar que o Evangelho, ele é o poder de Deus. O Evangelho, ele não é só apenas zoada, movimento. Isso não significa dizer que quando a gente está cheio da alegria do poder de Deus, não possa se alegrar, gritar, não. Mas o poder o Evangelho é esse poder, essa força do Evangelho. Então, eu quero começar de onde nós paramos. O senhor tem muito testemunho para contar, mas não se preocupe não, nós temos até Jesus voltar. Porque, tipo assim, pastor Jaime, eu tenho procurado mostrar para as pessoas que essa alegria, essa vida, ela é exclusivamente do Evangelho, do poder de Deus. Que muitas pessoas, às vezes, ficam imaginando, se eu tivesse um carro novo, eu seria feliz. Aí eu digo, quantas pessoas com carros novos, mas vivem uma vida desgraçada, oprimida, uma vida sofrida. Então, o carro novo, desde que você tenha a alegria do Espírito, vai acrescentar, mas só o carro por si não proporciona. Não. Muitas vezes, a pessoa imagina assim, se eu tivesse uma casa nova, se eu tivesse um bom dinheiro no banco, se eu tivesse fazenda, eu era uma pessoa feliz. E volto ao mesmo ponto. Essas coisas podem até acrescentar. Mas por si só essas coisas não asseguram vida eterna, não assegura a felicidade. Porque o reino de Deus, que não é comida nem bebida, é alegria e poder no Espírito. Alegria, justiça e poder no Espírito. É verdade. Romanos capítulo 14 e o verso 17. Eu estou falando isso para nós entrarmos no assunto, para continuar de onde nós paramos. Certo. Se as coisas, se a felicidade, pastor Jair, fosse dessas coisas, eu era uma pessoa feliz quando eu conheci vocês. Eu era uma pessoa bem realizada. Nós estamos aqui na cidade de Açailândia. Quantas vezes eu estive nessa mesma cidade, do outro lado da história, né? Certo. Como a palavra de Deus afirma, fala a respeito dos ídolos, que há muitos por aí, e eu tive a oportunidade de estar do outro lado, mas mesmo assim eu não era feliz. Mas nós estamos aqui sentados no terreno da igreja para falar o seguinte: naquela noite que eu ia andando em uma rua comum, como essa aqui, era menos comum porque não tinha nem asfalto. Nem asfalto, era varejo. Pastor Jaime, eu ia revoltado com a vida. Certo. Eu ia fazendo planejamento para atentar contra a vida daqueles que eu julgava culpado pelo meu fracasso. Eu ia todo destroçado, culpando as pessoas que tinham sido injustas comigo, segundo era o que eu imaginava, né? Porque já tinha sido, eu vou falar, baque em cima de baque. Vocês, obviamente, não sabiam, mas recém saído de um casamento que não deu certo, que não dava certo. E eu sempre, quando eu falo nesse assunto, eu falo, do jeito que eu estava, eu podia ter 10. Certo. E não dava certo nunca. Não É? é? Então, por si só, é um assunto que nós vamos falar depois, por si só, se mostra o poder do Evangelho em mim. É mesmo. Não é? Mas ali estava eu, com esse monte de pensamentos na minha cabeça, essa dor, esse sofrimento, e de repente lá vou eu passando, encontrei um grupo de pessoas no meio da rua, e eu simplesmente parei e comecei a sentar, ou seja, sentei e começamos a conversar ali, e o senhor percebeu, tanto é que o senhor procurou assunto comigo, e o senhor, comecei a falar com o senhor me chamou para dentro da sua casa, e ali fizemos oração juntamente com a sua família. Você lembra disso muito bem, né? Lembro, sim. Então, pastor Jaime, com isso já se começa a ver que a força do Evangelho não está
na formosura humana. É mesmo. Porque Verdade. até aquele momento eu já tinha ouvido tantas vezes, pastor Jaime, a respeito do Evangelho. Mas naquele momento, todo destroçado, a oração que o Senhor fez, o que o Senhor me falou juntamente com a sua família. E como aquilo nos aproximou. Nós não se conhecíamos, pastor Jaime, antes. Não se conhecia. Não. Vou fazer uma pergunta aqui que a minha esposa, sua filha, já falou. E eu nunca conversei com o senhor. A minha esposa falou uma vez para mim que uma vez vocês iam saindo da igreja em direção à sua casa, o senhor passou por um grande evento. Naquela época era comum os políticos trazer cantores. É. E o senhor veio da igreja, passou onde tinha um desses eventos, e naquele momento que o senhor passou, tinha um pessoal cantando lá. E minha esposa fala que naquele momento vocês comentaram a respeito das nossas vidas, Eu sei. que estava, ó, se esse jovem cantasse para Jesus, conhecesse o Senhor Jesus. E ali vocês fizeram oração por mim. Eu nunca conversei com o senhor sobre isso, mas o senhor lembra que aconteceu isso e como aconteceu? Aconteceu. Foi. Era você Isso. e o Xirley e aquele cantor, O Júlio Nascimento. Júlio Nascimento. Isso foi no ano de 98, se eu não estou enganado. É, Na cidade de Tinga do Maranhão. ali perto do mercado. De lado do mercado municipal. Vocês oraram por mim ou fizeram só um Orei. comentário? Paramos no meio da estrada e fizemos oração. Para Deus mudar aquela rotina que estava sendo para o mundo, para ser para glorificar Ele. Tem um poder no Evangelho ou não tem? Tem sim. Agora, pastor Jair, a causa de todos nós estarmos aqui é uma orientação, não é uma orientação porque vem de Deus, é uma ordem de Deus. Manter essa simplicidade do Evangelho. Porque o que salva, pastor Jair, é esse poder. É verdade. Já tinha ouvido várias vezes, claro, que esses homens que me falaram do Evangelho também cooperaram. Mas aquela força que me convenceu a mudar de vida foi a partir daquele dia. Como é que eu posso provar isso? Você não sabia muito do meu passado, Alice, eu sabia da história. Mas o Espírito Santo sabe. Eu senti, o Espírito Santo falou comigo quando foi para me chamar para dentro de casa, o Espírito Santo tocou nele, falou comigo. E aí eu falei com você, e aí chamei para dentro, aí nós oramos, e ali Jesus quebrou as correntes. Com certeza, glória a Deus por isso. E você foi liberto. Porque, pastor Jaime, isso daqui não é a primeira e nem a última. Certo. Vai ajudar muitas pessoas para identificar no meio dessa confusão toda, pastor Jaime, Certo. que há um poder disponível para todos os que precisam e buscam o Senhor. É mesmo. Que o amor de Deus ainda continua. Continua. E naquele dia o Senhor manifestou o amor de Deus. E juntamente com isso o poder do Evangelho. Não é? É verdade. Porque aqui nessa nossa conversa nós não vamos conversar bastante e as pessoas do outro lado vão identificar. É verdade que há muitas causas e razões das pessoas ficarem desmotivadas, desacreditadas do Evangelho. Mas a gente precisa entender que Deus não tem culpa Deus disto. não tem culpa, não. Mas, no meio dessa confusão toda, quem busca esse poder, encontra. Encontra. Né? E o solzinho aqui já começou, né? Só começou. Mas a mão do Senhor está Amém. nas nossas cabeças. Então, esse é o propósito. O senhor não me conhecia. Obviamente que eu ouvi falar, o senhor me conhecia, mas a minha conduta, como eu vivia antes, o senhor me convidou para dentro da sua casa, e como diz a história, uma ovelha bem alimentada sempre volta bem ao lugar. No outro dia, lá está eu de novo, envolvendo na conversa, na palestra. Aí o primeiro dia, o segundo dia, essa jovem senhora aqui, eu posso falar aqui? Pode. Você me deu uma Pode perninha falar. de frango assado, Foi. deu frito, Foi frito para você comer. feijãozinho misturado, Isso, uma tomatezinha, isso, um cheiro verdezinho. isso. Isso há quantos anos atrás? Há 20 anos Há atrás. 20 anos atrás, isso. E E se até, repite como que foi hoje.
E nunca mais. E nunca mais. E foi o prazer da minha vida, foi ter dado essa oferta para você. Tudo que eu podia fazer, eu fiz com muito prazer. E ainda hoje eu me sinto prazerosa e me honrada de ter lhe amparado na minha casa. Pastor Jaime, com essa palavra, pegando o que o senhor falou a respeito, o Espírito Santo falou para o senhor, nós vamos estar também exaltando, eu quero falar com você, que você vê, o que eles fizeram por mim foi o que ajudou a minha vida a ser liberta, pela simplicidade, pelo amor, que eu vi manifesto, e pela força do Evangelho. A prova é a minha vida depois, de 20 anos depois. Mas isso nós não podemos baixar a guarda e acharmos que qualquer pessoa que nós vermos, vamos trazer para dentro da nossa casa, porque a gente sabe, se há lobos dentro das igrejas, no mundo há muito mais. Há muito mais. Por isso que eu exalto, no meu caso aqui, foi o próprio Deus que intercedeu por mim, tá? Falando com o pastor Jaime como responsável, como líder pela casa dele, para dar confiança para ele, ter a confiança de me levar para dentro da sua casa. Isso nós estamos falando da oração, mas depois, nós iremos falar depois, após o meu casamento, fui novamente para dentro da casa do pastor Jaime. Então, para que nós possamos nesse vídeo mostrar, há um poder no Evangelho. Aquele poder, através de vocês, eu fui alcançado. Sabe ali, coisas que o senhor jamais fazia. Lá no mundo, a gente tem o que diz a curtição. Por causa da minha profissão, bons hotéis, amigos importantes. Mas quando eu vi a simplicidade em vocês, daquela conversa, quando eu fui para dentro da casa de vocês, que eu vi aquela simplicidade, a forma que vocês tratavam uns aos outros, a diferença da mentalidade das duas filhas que vocês tinham, uma de 16 anos e outra de 13 anos. Sabe o que falaram no meu coração naquela hora? Lene. Nada dessas coisas que eu conheci fora tem valor, perde o brilho diante dessa simplicidade. Uma vida simples, mas uma vida de verdade, de respeito mútuo e de amor. Aquilo falaram no meu coração mais do que milhares de palavras. É verdade. O Senhor me chamou, as suas filhas, Lili e Lene, eram uma dupla, como obviamente eu fazia parte de uma dupla há quase 20 anos, tinha uma certa experiência. O senhor, não sei nem se o senhor lembra, o senhor disse: irmão, o senhor pode ensinar minhas filhas a tocar violão e a fazer segunda voz? Eu disse: com todo prazer. Foi. O senhor não sabe disso, mas no meu coração eu disse: eu vou honrar essa família com toda a força do meu coração. Eu tratava as suas duas filhas com respeito que só eu e Deus sabe. Agora o senhor está falando, está sabendo. Amém. Porque eu não sabia, não tinha a menor noção que eu iria me tornar esposo de uma delas e que uma delas ia ser minha esposa. Mas eu pensei no meu coração, digo: bem-aventurado é o homem que tiver uma dessas duas moças como sua esposa. Amém. Mas eu nunca tinha parado, porque naquela idade, eu, como sempre falo, já era um homem vivido, já tinha meus 30 anos de idade, a sua filha tinha 16 anos de idade. Não é? Então, quando no convívio, quando houve essa possibilidade, como foi bonito, quando eu fui franco com a sua filha a respeito das minhas intenções de casar, e fui bem franco da minha vida antes. Para minha surpresa, eu tinha conhecido, digamos assim, o caráter de vocês e a conduta de vocês. Mas quando ela se colocou diante de mim e disse: vamos até a casa do meu pai, chamar meu pai e minha mãe e falar para eles, se eles permitirem. O senhor lembra disso? Aí mais uma vez, ali, o senhor, ao ficar sabendo, o senhor não disse sim. O senhor não disse sim. De uma forma prudente. Um dia o senhor tinha um trabalho de rua, de evangelismo. Nós vamos voltar a esse trabalho aqui, pastor. É um culto. Um culto.
E eu fui servir o Senhor no meu ministério de louvor. Olha como Deus trabalha. Diante, já tenho certeza da minha conduta, da minha postura, o próprio Deus interviu a mim mais uma vez, por mim mais uma vez, falando no coração do Senhor, para que o Senhor pudesse confiar sua filha a mim. Não foi assim, pastor Jaime? Foi. Então, com isso, pastor Jaime, eu quero com isso, através da nossa história, mostrar que quem busca a verdade, que quem busca o que é correto, que quem busca o que é justo, encontra esse Deus justo. É Quando você cantou o hino, que trouxe o microfone para me entregar, o Espírito Santo falou comigo. Esse aí é um dos teus. Ô, glória! Oh, glória a Deus! Eita, glória! Existe riqueza maior do que esse, pastor Jaime? Não existe não. Hoje, é por isso que eu estou aqui e nós vamos continuar, pastor Jaime. Nossa simplicidade, a sua simplicidade, mas foi através da sua vida que o Espírito Santo me colocou uma base. Ó, siga nesse roteiro aqui. Existe pessoas corretas, existe pessoas que buscam o que é correto, o que é justo. É verdade. Não é? Eu já fui tantas vezes, como o senhor também, injustiçado por pessoas, mas Deus não tem culpa disso. Deus não tem culpa não. Eu já fui frustrado, Deus não tem culpa disso. Mas eu prefiro me conectar com aqueles que estão na mesma linha da justiça. E é por mesmo. isso que nós estamos, não é? Nós iremos, através do nosso canal, estar falando dessas grandiosidades, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Quanto Deus, através da sua vida, me abençoou, e eu posso aqui dizer, acredito também que através das nossas vidas, Deus tem abençoado, porque esse é o plano de Deus. A bênção múltipla, ou seja, um planta a semente da bênção no outro e recolhe essa bênção. É verdade. Não é? Porque para um pai, para uma mãe, ter todos os filhos, o senhor tem 5 filhos, todos os filhos servindo o Senhor, sendo pastores, sendo homens e mulheres de caráter, não tem uma riqueza maior. É mesmo. Sabendo da salvação, não tem riqueza maior, para o senhor é homem rico, homem. O senhor é homem rico demais, homem. Nós somos ricos. Graças a Deus. Estamos contando aqui um pouco da nossa história. Você que quer conhecer o Evangelho, identificar o Evangelho, a justiça do Evangelho, o poder do Evangelho, você vai continuar assistindo nossos vídeos. E não deixe de compartilhar com seus companheiros, com seus amigos, deixar seu like, seu comentário, porque o YouTube entende que você, ao curtir, está gostando do material, e ao clicar naquele sininho, todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, o YouTube vai lhe avisar. E nós vamos estar por aqui, continuando a falar do que o Evangelho fez em nossas vidas, e é só o começo, ainda vai fazer mais. Só o começo, muito mais ainda. Creio eu que ele não tinha consciência que Deus tinha dado uma promessa para ele. Igual eu, não tinha. Igual você talvez não tinha. Deus prometeu mudar a vida de quem confia nele.